Você sente que está mais cansada do que o normal? Sente que tem ansiedade para fazer tarefas que antes você fazia normalmente? E a sua memória? A sua memória está mais fraca, né? A sua resolução de problemas, ela mudou. E na hora de dormir, ao invés de conseguir dormir, você fica lá com vários pensamentos, pensamentos rápidos que você não consegue apagar. Ou então, se você consegue dormir, você acorda no meio da noite para fazer xixi e não consegue dormir de novo. Por quê? Porque você está pensando muito. E da questão estética, sente que não perde mais peso como antigamente, né? Você faz musculação, não tem aquele resultado que você tinha anteriormente. E você sente que mudou alguma coisa dentro de você. Às vezes você sente que tem um pouco de depressão, né? Isso acontece com algumas mulheres. E aí, o que é que está acontecendo? E muitas vezes você acaba indo ao médico e acaba caindo em terapias que não são necessariamente uma resolução do problema, né? Porque muitas vezes o problema pode ser toda a sua questão hormonal, que foi afetada porque você está fazendo coisas que não são fisiológicas. Então o vídeo de hoje eu vou ser mais relax, não quero falar de coisas muito complexas, eu só quero que você entenda o que acontece com a sua fisiologia, por que você está sentindo esse tipo de coisa, toda essa pressão na sua cabeça, toda essa sobrecarga. E eu vou passar um exercício no final que vai te dar uma ajuda. Então vamos entender melhor o que é que está acontecendo. Bem, eu não tô aqui para julgar, tá? Eu sou uma pessoa que trabalha, tô aqui gravando esse vídeo, tô trabalhando. Porém, a nossa fisiologia, ela não foi muito preparada para esse tipo de coisa, tá? Vamos pensar na pessoa como um animal. Fisiologia feminina não foi feita para essa corrida que a gente está hoje em dia, para toda essa pressão, para várias tarefas que você tem que entregar e tudo isso. A gente não foi feita para isso, né? Assim, a mulher ter entrado no mercado de trabalho é um marco incrível, é uma coisa muito boa pra gente, porque nós ganhamos independência, né? Nós não dependemos tanto do marido. Algumas mulheres no passado não trabalhavam, tinham um casamento ruim e ficavam no casamento porque não conseguiam se manter sozinhas, né? Hoje em dia não, hoje em dia a gente tem realmente opção, a gente está ali com a pessoa que a gente está agora porque a gente quer e a gente tem a nossa independência. Só que isso tem um preço, tá? Nós temos o nosso ciclo menstrual, então vocês pensem que a gente flutua um mês inteiro. Então, por exemplo, na TPM, talvez você não vá ter a mesma tolerância da sua fase inicial lá, folicular, depois, um pouquinho depois que você menstruou. Muita coisa muda na sua fisiologia. Então, a gente hoje em dia, a gente não só trabalha igual os homens, né? A gente acumulou funções. A gente cuida da casa, a gente cuida dos filhos, a gente cuida do marido e a gente trabalha. Então, é muita coisa na sua cabeça e tudo isso pode afetar o seu eixo hormonal. Então, vamos começar assim pelo básico, pelo que pode ser assim a raiz do problema na maioria das coisas, que é a questão do estresse. Eu vou falar para vocês as 3 fases do estresse, tá? Você se identifica em alguma delas. Vamos lá? Primeira fase do estresse é o estresse agudo, né? Você tá ali cheia de tarefas, cheia de trabalho e tá fazendo às vezes uma dieta restrita, treinando pesado. Você tá ali cheia de pressão na sua cabeça. O seu corpo começa a lançar o cortisol. Entenda, o cortisol, ele é uma coisa muito importante, tá? Sem cortisol você não vive, você morre. Você precisa do cortisol, você precisa do cortisol para você acordar, para você levantar, para você fazer as tarefas da sua vida. O problema é o seu cortisol alto o tempo inteiro, né? O seu corpo, ele entende que você está em fuga. O seu corpo é um animalzinho. Ele pensa que você está correndo de um leão. E o que ele faz para você ter energia? Ele joga glicose no seu sangue. E isso pode afetar, por exemplo, a sua sensibilidade à insulina, fazendo com que você tenha mais dificuldade de perder peso, tá? Então, assim, você tá na primeira fase aguda ali, cortisol, ó, jogando pra lá, adrenalina, que te deixa com ansiedade, que te deixa estressada, você explode por qualquer coisa, né? Você sente que o mundo tá pisando em você. Essa é a fase inicial. O que isso faz com os seus hormônios, mulher? Tem um hormônio chamado progesterona, que eu já falei várias vezes aqui, e ele é muito mais alto na época da sua TPM. O que ele faz de bom para você? A sua progesterona te deixa mais calma, tira a retenção hídrica, diminui muito os seus sintomas de TPM, melhora o seu sono, tira esses pensamentos loucos todos que ficam na sua cabeça que você não consegue controlar. Então você vê que ela faz muitas coisas importantes e as pessoas só falam dela como gravidez. Não é? Ela é importante para gravidez. Não, ela é importante para todo o seu bem-estar. E você precisa que ela esteja boa na sua TPM. Porque se ela não estiver boa, você pode ficar com predominância estrogênica, ficando estressada, tendo uma resolução muito pior de problemas e podendo engordar. Então você vê que ela é muito importante. Então no seu corpo, na hora que o seu corpo produz cortisol e produz progesterona, ele faz eles competirem, tá? O seu corpo, ele vai produzir um pouco de um pouco do outro. Só que eles competem. Quando você está sob estresse, seu corpo vai produzir um monte de cortisol
e vai jogar progesterona para baixo. Então você fica com o quê? Progesterona baixa, tendo toda essa sintomática. A sua tireoide, ela também vai ser afetada, tá? Por essa questão do estresse. O seu corpo tem dois hormônios, tá? A sua tireoide tem dois hormônios, T4 e T3. T4, ele vai se converter em T3. T3 é a forma livre do seu hormônio da tireoide. E o que que ele faz? Ele é o seu metabolismo. Ele deixa o seu cabelo melhor, ele deixa o seu humor melhor, faz você se sentir melhor, te ajuda a emagrecer. Isso é o seu T3, livre. Só que quando você está sob estresse, o seu corpo diminui essa conversão de T4 em T3, porque ele está tentando salvar energia, tá? Então você fica com a tireoide mais baixa. O que que isso pode causar? Retenção hídrica, pode causar um pouco de depressão, seu cabelo, unha fica mais fraco, você fica com mais dificuldade de emagrecer. E outra coisa de quem tem tireoide baixa, que é a constipação. Tireoide baixa pode deixar você mais constipada. E a gente vê que a maioria das mulheres tem um problema maior do que os homens nessa questão de constipação. Então você vê que já baixa dois hormônios aí o seu estresse crônico, né? Porque assim, falando de diferenças entre mulheres e homens, a mulher vai ter o estrogênio mais alto, mais dominante, e o homem vai ter a testosterona. Então, assim, você tá no trabalho, você tem um chefe gritando na sua cabeça, te tratando mal. O que que a maioria das mulheres vai fazer? Vai chorar. A gente vai chorar porque faz parte da nossa fisiologia. E isso vai pesar pra gente. Já o homem não, o homem vai ficar na dele, vai fazer esse filho da mãe, esse chefe vagabundo. A gente não, a gente vai chorar, isso vai afetar demais a nossa adrenal, a nossa questão de estresse. Então essa é a fase um, tá? Indo para a fase 2. A fase 2 é quando o seu corpo já tá ali tomando tanta porrada, mas tanta porrada que ele começa a se acostumar. Ele começa a pensar que aquilo ali é o seu basal, tá? Toda aquela sobrecarga faz parte do seu basal. Então ele começa a diminuir as coisas para adaptar. Tireoide continua baixa, progesterona não existe, tá? Catecolaminas, né? O seu corpo ele libera muita adrenalina, esse tipo de coisa por causa do estresse. Mas vai passando o tempo, tudo isso começa a ser afetado meio que para baixo. Então você vai ficando com uma adrenalina mais baixa, você vai ficando com a dopamina mais baixa. A dopamina é um neurotransmissor que faz você ficar motivado, que faz você querer fazer as coisas da vida. Você começa a ficar com ela baixa, tá? O seu corpo ele vai simplesmente baixando tudo porque você precisa descansar. E ele vai entendendo dessa forma, tá? Então a fase 2 é a adaptação. Você está entrando ali, você tem que acostumar com aquilo ali. Beleza, você não resolveu o problema. Você vai entrar na fase 3. A fase 3 é uma fase mais difícil, tá? Ela é simplesmente a fase de fadiga, a fase de esgotamento. Não sei se vocês já ouviram falar de disfunção do eixo HPA, chamado de fadiga adrenal. É o estágio final, de quando o seu corpo ele já fez de tudo, você não mudou seu estilo de vida, você não mudou nada, e ele simplesmente acabou, né? Então é um momento onde você não tem mais adrenalina, né? A sua adrenalina é muito baixa, então você já tem mais dificuldade de mobilizar a gordura, queimar a gordura, então você fica com muita dificuldade de emagrecer. O seu corpo não responde a treino, dieta direito, né? Você tá lá se matando, não adianta. Você acorda cansado, você se sente cansado o dia inteiro, você vai dormir cansado, aí você dorme pra caramba, você acorda e ainda tá cansado, porque assim, não tem mais nada, o seu corpo ele realmente ele deu shutdown e ele acabou. E aí eu vou entrar em detalhe numa outra coisa que eu já falei em outros vídeos, que chama nosso sistema autônomo. O nosso sistema autônomo, ele tem a parte do sistema simpático e a parte do sistema parasimpático. Simpático o pessoal chama de fight or flight, né? Você tem que correr ou lutar, né? Essa parte que você fica acordado. Ele é muito importante, obviamente, né? Você precisa estar acordado para coisas da vida. É o seu sistema autônomo lá, o simpático, que vai agir. O sistema parasimpático é o descanso e digestão, é onde seu corpo relaxa e faz as funções dele normais. O certo é você ficar muito mais no parasimpático. Mas quando você está sob estresse, isso fica um pouco invertido, tá? Então, nos momentos onde você às vezes precisa ser mais forte, você é mais fraco. Nos momentos onde você precisa descansar, você está lá agitada. Então, fica tudo desregulado, né? Então, você percebe que esse final, essa fadiga, te deixa dessa maneira. Então, você fica com a progesterona baixa, o estradiol alto, e a curva de cortisol totalmente invertida, tireoide baixa. Então você vê que é tudo isso causando toda essa fadiga, ansiedade, depressão, toda essa problemática, e às vezes você vai lá e tenta resolver com antidepressivo, com anti-ansiolítico, que não vai resolver e você vai se tornar dependente deles e eles vão trazer outros colaterais. Quando você deveria ter tido uma atenção, sabe? Você deveria ter ido ao médico, o médico deveria ter entendido a sua situação, né? Sua questão hormonal, ter pedido os exames, ter te avaliado. Ah, mas o médico disse que os meus exames estavam normais. O problema é, quando você olha a faixa laboratorial, aquilo ali te pega uma população inteira, sabe? Você tem que pensar que a maioria das pessoas que vão fazer exame, elas estão doentes.
tá? Então, assim, a faixa laboratorial é baseada em pessoas doentes. Então, você não pode pegar tudo que está ali para dizer se a sua saúde está boa ou não. Você precisa estar com tudo otimizado, tá? Por exemplo, um cortisol, quando você acorda, ele tem que estar mais alto, mais perto do topo da referência, porque você tem que estar bem para viver. Só que se você olhar a referência, ela é enorme, ela é enorme. Então vai estar ali um cortisol baixo dizendo que está normal e não está, você está morrendo. E isso é uma coisa que o médico precisa ver, que nem a tireoide. O médico vai olhar o TSH, mas não é só TSH. Lembra que eu falei para vocês do T3 livre, do T4 livre, que são seus hormônios do metabolismo? O médico não vai olhar isso? Tem que olhar isso para saber se está bem, porque às vezes o TSH não vai dizer nada, e aí você está com a tireoide baixa ali, está triste, está engordando, não consegue ir ao banheiro, e o problema está ali na cara e não estão vendo, né? Progesterona, muitas vezes pedem progesterona em qualquer momento do ciclo, sendo que tem momento certo para você olhar a sua progesterona. Então são coisas muito importantes que às vezes passam batido. E que se você conseguir alguém que ajude vocês nessa parte, vocês vão ver que não precisam de vários medicamentos ou coisas que vão passar para vocês, tá? E vocês vão entender o que está acontecendo no corpo e vão conseguir mudar o jogo, né? Vão conseguir tirar essa sobrecarga. Mas e aí? Não tem o que fazer? Bom, para quem está no estágio 3, que eu falei para vocês, de exaustão, é muito difícil. Mas é óbvio que tem jeito, né? Mas o ideal seria tirar o estressor. Mas nem sempre você consegue tirar o fator estressor, né? Se você pensar, às vezes, no seu trabalho, o que você vai fazer com o seu trabalho? Né? Mas assim, o que você pode fazer é tentar enxergar as coisas de forma diferente, o que não é muito fácil, e usar algumas técnicas que vão te ajudar. Primeiramente, uma coisa que vocês têm que priorizar é a questão do sono, que eu falei. Questão de regular o ciclo circadiano. Como você faz isso, né? Natureza, né? Eu fiz esse vídeo com a natureza para mostrar para vocês que é muito importante. Vocês não precisam nem pensar muito. É só vocês pensarem o que a mãe natureza quer para vocês. Só isso. Você não precisa estudar nenhum livro, não precisa nada. É só entender a natureza. O que a natureza quer? Contato, ó. Contato com a terra. A natureza quer que você acorde, pegue sol. Pegar o sol de manhã ajuda a regular o seu ciclo circadiano. Você dorme melhor à noite. Ajuda na produção de serotonina, que deixa você mais calminha. Ajuda na produção de melatonina à noite, para você conseguir dormir. Pegar um sol, que coisa simples, né? Praticar uma atividade física, se você tem tempo. Se você está na fase 3 que eu falei lá, esgotada, talvez não seja ideal. Talvez o ideal seja só uns exercícios de yoga, umas coisinhas desse tipo, tá? Dieta. Tente uma dieta mais densa em nutrientes. Não tô falando de fazer dieta para emagrecer, não. Tô falando de comer comida de verdade, parar de comer porcaria que não tem nutriente. Por quê? Porque além de você estar com toda essa problemática, se você tiver com deficiência de nutrientes por causa de uma dieta ruim, você fica pior. Tudo piora. Tá? Por exemplo, sei lá, você tá. Vou falar do sol, mas tudo bem. Uma deficiência de vitamina D, você já fica com um humor ruim, né? Então piora tudo que já tá ruim. Então uma dieta balanceada vai ajudar você, sem pensar em emagrecer, só come coisas naturais. Come coisas naturais, feitas por Deus, tá? Coisas naturais. Isso já vai ajudar você pra caramba. De suplementação vai depender muito. Por exemplo, se você tá com ansiedade, né? Se tá se sentindo nervosa, uma teanina pode te ajudar. Se você já tá morrendo, né, de manhã, você tá muito cansada, uma rhodiola pode salvar você. Se você tá com problema mais cognitivo, uma Bacopa Munieri. Magnésio vai beneficiar todo mundo, vai causar um relaxamento, vai te ajudar a dormir, tá? Uma glicina vai te ajudar a dormir. Talvez uma melatonina se você tiver com problema. Uma taurina à noite para te ajudar a dormir, para te ajudar a baixar todos esses pensamentos que você tá na sua cabeça, né? Vai ser uma coisa útil, né? E o que mais a gente pode fazer? A gente pode fazer um exercício que eu vou falar para vocês aqui de respiração, que é um exercício simples, e ele ajuda a ativar o nervo vago. O nervo vago ajuda você a entrar no parasimpático, aquele lá de descanso e digestão que eu falei pra você, vai te deixar mais calmo. É um exercício que, por exemplo, se você estiver lá se sentindo sobrecarregada, se você tiver com ansiedade, você para um pouquinho, faz esse exercício e você vai se sentir muito melhor. Então vamos lá ao exercício? Deixa eu ver se eu arrumo uma coisa pra eu sentar aqui. Já volto. Voltei, botei um tapetinho aqui pra não sentar no formigueiro, né? Bom, vamos ao exercício. O exercício se chama 3, 6, 5. Você vai fazer ele 3 vezes por dia, tá? Vai tentar fazer 6 respirações em 1 minuto por 5 minutos. Isso vai ajudar muito a ativar o nervo vago, te deixar mais calminha, tá? Te deixar no parasimpático. Qualquer momento que você tiver ansiedade, se você fizer isso, vai te ajudar. Então, vou botar o timer aqui, você vai fazer junto comigo. Você vai colocar uma mão no peito, uma mão na barriga, tá? Você vai inspirar pelo nariz, porém você não vai encher o seu peito, você vai encher o seu abdômen.
5 segundos. E você vai soltar pela boca. Por 5 segundos e bem devagar. Vamos continuar. Mais uma vez. Faz no seu tempo. Continua. Não precisa ser necessariamente 6 respirações, mas você tenta fazer. A gente está na metade do tempo. Tira todo esse estresse da sua cabeça. Esvazia a cabeça. Continua. Deixa eu ver o tempo. 2 minutos. Quase terminando. Continue. Mais ou menos 1 minuto. Quase lá, 30 segundos. É meu batimento. Eu uso o relógio, né? Eu monitoro. O batimento diminui bastante você fazendo isso, tá?
Tem vários aplicativos que você também pode baixar que te ajudam com essa questão de respiração. E sobre o relógio, eu posso falar no próximo vídeo como eu utilizo ele para poder ver como que tá minha adrenal, como que tá minha saúde e minha performance no treino, meu sono, todos esses tipos de coisas. Posso fazer um próximo vídeo para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que ele tenha acrescentado, tá? Então tentem entender, se puderem, façam os exames que eu falei para vocês, tá? Dão uma desacelerada realmente, porque é importante, tá? É importante ter um tempo para você. Tenha em mente que a sua família, ela depende de você. Você é um grande alicerce da sua família e você não pode romper, tá? Então você precisa realmente ter em mente que você merece um descanso, tá? Você merece se sentir melhor. Se você gostou do vídeo, compartilha, se inscreve no canal, dá um joinha e vamos crescer essa comunidade. Beijo, pessoal. Obrigada.